Bom dia! Então a gente vai começar mais uma live, um Quintas com Saúde, que na verdade vai ser no sábado. E a gente vai conversar hoje, eu e a Naraline, sobre longevidade. Deixa eu baixar um pouquinho. Alexa, volume 3, please. Então a gente vai conversar sobre longevidade e sobre alimentação e longevidade. A gente vai conversar sobre técnicas para longevidade. Longevidade hoje que é um assunto que todo mundo se preocupa. Quem se preocupa com saúde quer saber. É um assunto que está bastante em moda. Tem muita gente que investe só em longevidade. Tanto que a gente tem pessoas que trabalham só com a linha da longevidade. No Brasil não é uma... Na verdade, não é uma especialização, não é uma especialidade, mas aqui nos Estados Unidos é. Tanto que a maior universidade privada do planeta, Harvard, tem um instituto anti-aging, ou seja, um instituto de estudos em longevidade. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar e principalmente o que está acessível para nós, porque algumas coisas ficam na linha da ciência e outras coisas ficam mais acessíveis. Então hoje nessa live a gente vai falar a respeito disso, sobre o que a gente pode fazer para perseguir, né, uma longevidade que não é só a questão de anos, mas é a questão de autonomia, é a questão de anos com qualidade de vida, que talvez isso seja o mais interessante. Eu vou esperar a Naraline entrar, enquanto isso eu vou dar bom dia aqui e... Deixa eu mandar aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu estava lendo aqui um pouquinho antes de entrar sobre alguns alimentos. Eu quero que a Naraline fale sobre alguns alimentos relacionados à longevidade. E se vocês tiverem uma ideia, vocês podem colocar aqui. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem comprimidos mágicos, pílulas mágicas, soluções mágicas para os problemas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, do que acontece, enfim, do que as pessoas precisam se preocupar, que é a respeito da suplementação. Muita gente fica focada na suplementação. Muita gente acha que suplementação é o que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. E a gente fala sempre, né, e eu canso de dizer, o que é um suplemento se você não absorve esse suplemento? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é um suplemento se você não entende por que está faltando aquele elemento no seu corpo ou por que você não consegue absorver da forma que deveria absorver? Ou seja, através da alimentação, ou seja, através de suplementação, por que você não consegue ter esse elemento no seu corpo? Então essas coisas são muito importantes e muitas vezes as pessoas esquecem, elas se enchem de suplemento. E uma outra coisa muito interessante é a interação entre esses suplementos. Muita gente toma muito suplemento, tem interação entre eles, existe interação entre eles e... essas interações a gente não sabe. A gente não sabe se, por exemplo, um cranberry interage em suplementação, né, numa dose maior, interage com uma curcumina. A gente não sabe sobre isso, a gente não tem esse conhecimento. Então, o que é interessante? Que quando a gente vai fazer suplementação, e essa suplementação, bom dia, Adri, seja em forma de cápsula, em forma de gotas, enfim, em forma de alguma coisa, o que é interessante? A gente entender que muitas vezes a gente não tem condições de saber sobre as interações entre medicamentos. E muitas vezes esses suplementos, esses medicamentos podem mais lhe prejudicar do que lhe auxiliar. Um exemplo clássico disso me interessa muito, exatamente. Então, assim, um exemplo clássico disso é quando você está fazendo um tipo de suplementação e essa suplementação muitas vezes lhe dá um efeito colateral. Eu vejo muito isso, né? Então pode ser em relação principalmente a um componente da fórmula do suplemento, pode ser em relação às interações entre um suplemento e outro, pode ser entre
o suplemento que você está tomando e um remédio que você está tomando. Então, todas essas coisas são importantes e muitas vezes as pessoas não entendem. A minha funcionária recebe todos os dias pacientes que falam assim: ah, eu tomei tal suplemento e aconteceu tal coisa. Ou eu já tomei esse suplemento e eu passei mal. Então, assim, existem muitas relações de suplementos, muita relação de interação de suplemento que precisa ser observada e principalmente precisa ser respeitada. Então, fórmulas que tem em suplemento, muitos compostos na mesma fórmula, muitas vezes mais prejudicam do que ajudam. Por quê? Porque a gente não sabe sobre a interação de tudo isso, a gente não sabe sobre a relação de tudo isso, e principalmente a gente não tem como saber por quê? Porque a gente não tem estudo, porque o organismo das pessoas é diferente, porque as pessoas são diferentes. Tu concorda comigo, Naraline, que essas fórmulas homéricas de muita suplementação muitas vezes mais atrapalham do que ajudam? Bom dia, meu amor, Bom sábado de manhã e nós aqui. dia! Menina, que dificuldade pra fazer essa live, Senhor da Ai, Glória. guria, se eu te contar tudo que eu passei naquela quinta, tu Vou achar vai que é sacanagem. achar que é sacanagem comigo. Deixa abaixo. Exatamente. Hum, concordo plenamente com você. E tem uma outra coisa também, as pessoas. Não sei, eu não peguei muito o gancho que você estava falando, não, mas falando sobre essa questão de De suplemento. interação É, e de exatamente. relação aí, a quantidade de gente também que compra suplemento pelo preço é Ai, surreal sim, também, entendeu? Tipo assim, então, quando você vai olhar a base do suplemento, sabe, o é que péssimo. é péssima, é péssima. Então aí as pessoas às vezes estão passando mal e não fazem ideia por que estão passando mal com o suplemento. Às vezes não é o suplemento em si, é de fato o veículo que ele está, sabe? O tipo de cápsula. É isso que as pessoas às vezes não ficam atentas. Eu sempre falo, paciente, eu passei mal, então troca. Vamos trocar para ver se realmente você tem um problema com o suplemento ou é com a marca que você está usando, sabe? E a gente sabe, se chega às vezes na farmácia, é chato a gente falar isso, mas é uma realidade. Às vezes, para a pessoa, dono da farmácia, se ele compra 200 potinhos de uma certa marca com um valor muito bom, ele consegue bonificação, ele consegue. Então, é muito melhor para ele te impulsionar a venda daquele produto, às vezes, e às vezes nem ele sabe que o produto é tão ruim. Porque, na verdade, a gente sabe, as pessoas não estão preparadas, né? Elas não estudam especificamente tudo isso que atrapalha. Então, é complicado essa questão de suplemento. Eu acho bem complicado, sério. Bem difícil mesmo. E eu falei isso, Naraline, por quê? Porque na questão da longevidade, muitas pessoas procuram suplementos mágicos. Ah, sim, o que que eu posso tomar? Eu recebo essa pergunta quase todo dia. O que eu posso tomar para manter na rotina? Eu não fico falando, raramente eu falo o que que eu tomo. Eu mostro eu tomando. Mas por quê? Porque as pessoas querem saber o que eu tomo para tomar igual. Mas quem falou que a pessoa precisa igual? Você entendeu? Falei isso esses dias. Ah, mas o que que tá no pote? Falei, eu posso até falar o que tá, mas agora se você vai precisar do que eu tô tomando, eu não sei. Pode ser É. que não. Não, e assim, eu vou falar um negócio que aconteceu essa semana em relação ao suplemento, porque assim, eu acho que um dos suplementos, que na verdade não é um suplemento, né? Porque uma coisa é colocar a mais, né? Porque tem essa coisa que as pessoas não entendem, né? Uma coisa é tu colocar a mais, suplementar, né? E outra coisa é tu repor. Eu acredito que vitamina D seja uma reposição, porque eu acredito que quase todo mundo é deficiente em vitamina D, que é diferente de Real, suplementação, entendeu? real, isso aí. Então, assim, quando tu tá. Qual é a diferença? Uma coisa é uma pessoa que precisa, então foi lá na Naraline, a Naraline viu que ela tem uma deficiência de vitamina B12, ela tem uma deficiência de zinco, ela tem uma deficiência de, enfim, de vitamina D, o que é que a gente está falando. E aí o que que acontece? Ela vai lá e vai fazer uma reposição, porque esse paciente precisa ter uma reposição daquilo que está faltando. E outra coisa é a suplementação. Então, assim, a pessoa já tem, mas ela vai utilizar de uma fórmula ou ela vai utilizar de um composto específico. Então, por exemplo, a pessoa tem um excesso de inflamação. O melhor anti-inflamatório que a gente tem natural, melhor do que qualquer anti-inflamatório de farmácia, melhor que qualquer anti-inflamatório não esteroide, é a curcumina.
Hoje a gente já sabe que a curcumina tem esse efeito, tem esse poder, tem essa eficácia contra a inflamação. A curcumina não tem no seu corpo, você não tem a curcumina como um componente do seu corpo, mas ela serve como uma suplementação. Então a gente está colocando a mais do que deveria ter para fazer um efeito, para ter o efeito, para conseguir o efeito que a gente quer. Então essas duas coisas são bem importantes. Então a vitamina D eu considero, muitas pessoas consideram suplementação, eu considero reposição, né, Naraline? Que a maioria das pessoas tem muita deficiência e muitas vezes não tem valores os quais elas, porque o valor que a Naraline precisa é completamente diferente do valor que eu preciso. O valor que a Márcia, que acabou de entrar, precisa, que é a Ana Paula, que é a Rosa, que é a Clarice, que a Adriana, que a Gil, precisam, cada um é completamente diferente. Então, esse é o primeiro ponto, porque as pessoas acham que chegar no nível de 100 é tóxico e que é tóxico para todo mundo. E não é por aí que o caminho. O caminho está errado. O caminho não é esse. Quem fala isso está errado. Por quê? Porque vitamina D, ela precisa ser, antes de tudo, antes de ser suplementada, ela precisa ser ativa. Se ela não está ativa, não adianta absolutamente nada no seu corpo. E para ela ser ativada, e quando ela precisa ser ativada, o que a gente precisa saber? Que o mecanismo pelo qual ela regula fósforo, ela regula cálcio, precisa ser modificado no seu corpo. Então, quem é que ajuda nessa ativação? Hormônios como o paratormônio, o PTH, a calcitonina. Então, a gente dosa isso e sabe se esse paciente tem essa vitamina D ativa e se ela está sendo efetiva ou não. E vitamina D, Aline, na minha opinião, é uma das fórmulas da longevidade. As pessoas não têm essa ideia, mas quando você tem um bom sistema imune, quando você tem um equilíbrio hormonal, um bom equilíbrio energético, você mantém a longevidade. Tu concorda comigo, Naraline? Concordo. Vou até aproveitar e responder a Adria, que disse pra gente que as pessoas não sabem, queridas, as pessoas não estudaram como vocês. Não pode tirar sarro do que as pessoas pedem ou não entendem. A gente não tá tirando sarro de ninguém, Adria. Nós estamos aqui exatamente para poder ensinar. O que a gente tá falando é que as pessoas não podem vir pra internet querer o que as outras tomam. Tem que entender pra quê. Então tem que estudar. Não é copiar. Então a gente tá falando, não é Na lógico que ninguém vai verdade, tem estudar que como a gente. consultar, né, Naraline? Eu acho que nem Exatamente. estudar. Eu acho que estudar é saber, mas tu precisa de alguém para te orientar. Mas eu falo, sabe por que estudar? As pessoas agora, a gente tem que tirar não parecer que a gente tá aqui, que às vezes pode parecer isso para algumas pessoas e tá tudo bem, tá? Mas pode parecer que às vezes a gente tá aqui no meio que sendo irônicas. A gente, não, a gente tá falando real aqui, nós somos assim mesmo, a gente fala assim, tá? Nós estamos aqui verdadeiramente falando que você não pode vir pra internet querer saber o que a outra pessoa usa e querer usar igual, sem saber pra quê. Então, pelo menos entenda a função dessas vitaminas no seu corpo, vai estudar isso daí que eu tô dizendo, e procure um bom profissional que possa te orientar. Isso é muito importante, gente. Nós estamos falando aqui de longevidade, que é um tema muito sensacional, que as pessoas às vezes ficam assim, como a gente já disse, mas o que que tem que tomar para longevidade? Mas para que tu quer tomar para longevidade? Primeiro vamos entender isso. Porque primeiro a gente precisa saber se você precisa suplementar ou repor. Porque se existe deficiência, você vai ter que repor. Suplementar é algo que você vai suplementar para te trazer benefícios para a longevidade. Então, se você é uma pessoa que está extremamente inflamada, você vai ter que suplementar tipos de nutrientes que vão te tirar do lugar onde você está. Exatamente como a Gabi estava falando agora. A vitamina D, por exemplo, é extremamente importante quando a gente está falando da base energética, do metabolismo como um todo. Então, as pessoas elas estão com deficiência de vitamina D. Então, primeiro tem que consultar exatamente para poder entender onde você está nesse contexto. Se é uma pessoa que precisa repor muita coisa, é igual chega todos os dias para mim e para a Gabi. Mulheres extremamente inflamadas, anêmicas, cheias de deficiência, querendo emagrecer, querendo corpo bonito, querendo ir pra academia malhar, querendo tomar whey, querendo tomar creatina, querendo que o negócio tá muito mais embaixo. A gente precisa primeiro resolver essas deficiências, resolver esse grau de inflamação para pensar em longevidade. Vocês entendem que nós estamos assim
em extremidades. Primeiro você resolve o problema para depois você querer pensar em suplementos para a longevidade. Então, o perfil agora está muito esse. São poucas pessoas que de fato estão bem para suplementar para a longevidade. As pessoas estão precisando suplementar para sair de onde elas estão, que é na treva. Então, assim, tem que entender disso, tem que saber que é necessário. A vitamina D, como já perguntaram aqui num outro comentário para cima, quais são as vitaminas que vocês acham mais importantes suplementar, enfim. É isso que a Gabi está falando aqui. Existem algumas que são extremamente importantes e que as pessoas estão todas deficientes praticamente. Essas, vocês vão ver a gente falar sempre, vocês vão ver a gente indicar sempre, porque não é nem suplementação, é reposição. E aí vou dar um gancho, Naraline, que eu acho super interessante. Duas coisas. A primeira, quais são as vitaminas importantes? Amor, todas. Não existe a vitamina B12 mais importante que a B6, mais importante que a vitamina C, mais. Não existe. O nosso corpo é uma orquestra que tem muitos Perfeita, né? instrumentos. Muitos instrumentos. Muitos. Então, assim, quando tu ouve uma música agora, por exemplo, quando eu vou estudar, ou quando eu vou ler, eu sempre ouço música clássica. Na música É muito clássica, plena. não, olha só. Alexa, volume 10. Alexa, volume 10. Aí, olha. Alexa, volume 3. Hoje ela não tá afim. Alexa, volume 3. Então, o que que acontece? Quando tu tá ouvindo uma música clássica, quando tu tá ouvindo uma orquestra, o que que acontece? Tu tens vários instrumentos. Se esses instrumentos, um, tiverem desarmonia com o resto, ou dois ou três, a música deixa de ser harmônica. O nosso corpo é a mesma coisa. Só vou abrir um parênteses para a música clássica. Quando a gente ouve uma música que eleva a nossa frequência vibratória, a nossa energia, que não nos tira, que não fala coisas ruins, que não fala coisas pesadas, que não traz letras ruins, que só eleva a nossa frequência vibratória, a nossa energia também se eleva. E esse é o momento que a gente precisa ficar em elevação. A gente constrói a nossa energia no decorrer do dia com as coisas que a gente faz. Então, se você ouve uma música que é depreciativa, se você ouve uma letra que é triste, se você tá sempre na deprê, naquela coisa do baixo astral, de que eu tô corno, do que eu tô doente, de que eu tô traído, de que eu. Isso vai trazer o quê? Essa frequência vibratória para você. Abri e fechei parênteses. Mas o que que eu queria dizer? Que quando você faz esse tipo de analogia com a orquestra, você entende que o seu corpo precisa de tudo equilibrado, de tudo tocando a mesma melodia, o mesmo arranjo. Então, qual é importante? Depende. Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem dificuldade em digestão e absorção de proteínas e gorduras. E se ele tem dificuldade de digestão e absorção de proteínas e gorduras, ele provavelmente vai ter uma dificuldade na absorção das vitaminas que são necessárias com proteínas e gorduras, que são as vitaminas lipossolúveis. Então, é um paciente que vai ter dificuldade na vitamina D, na vitamina A, na vitamina K2, na vitamina E. Ele vai ter dificuldade no ferro, porque o ferro também depende muitas vezes de dois transportadores. Então, assim, é muito importante entender isso. Um paciente que tem deficiência nutricional de tudo, tem uma microbiota péssima, ele vai ter deficiência das vitaminas hidrossolúveis, do complexo B também. Então, ele vai ter uma B12 baixa, ele vai ter uma dificuldade em relação a micronutrientes, ele vai ter um zinco baixo, ele vai ter muitas vezes o que a gente consegue dosar, na verdade, né? Baixo. Então é interessante que a gente mostre para o paciente que não existe a vitamina D, não existe a vitamina E, não existe a vitamina A. Existe uma orquestra tocando bem, harmonicamente, e todas são indispensáveis. O mais importante, na minha opinião, é o quê? Se você não sabe o que tomar, eu falo isso desde quando eu comecei aqui na internet, tome um polivitamínico. Mas vamos abrir aí. Aspas, eu ia falar sobre isso. Tava esperando, achei que você ia falar também. A questão do polivitamínico, que é o que
que muitas pessoas fazem já por conta mesmo, isso daí que você tá falando. Ah, chega num certo momento, eu acho que eu tô precisando de vitaminas, vou comprar um polivitamínico. Só, gente, que eu vou falar pra vocês, o que tem de Ah, polivitamínico ruim, sim. pelo amor de Deus. Mas Pelo é, amor de Santo Cristo mas Jesus. Maraline, eu vou te falar uma coisa. É melhor que nada. Não, mas aqui, você tá em outro nível agora, hein? Você tá em outro nível. Eu vou te mostrar um que tem aqui em casa que você vai cair dura. Você vai falar, não, não tem condição, não tem condição. Cara, por isso que eu te amo. Não, eu sei. É que nível Brasil, às vezes, é porque tem muita coisa fundo O de quê? quintal. A minha filha, ó, o negócio aqui tá surreal, tá? Surreal, minha filha. É, eles não têm controle, né? A Anvisa tem muito produto. Esse é um problema do Brasil, né? O Brasil quer fazer uma coisa Estados Unidos, né? Essa coisa over the counter, tudo pronto. Porque se a gente for olhar, Naraline, uns 5 anos atrás, só tinha centro. Tu lembra disso? É, portanto, se você conversar com uma pessoa mais idosa, elas sempre vão falar só no centro, É, só tinha centro. eu vou te falar exatamente isso. Quando eu comecei na nutrologia, não tinha polivitamínico. Eu me lembro do centro, na verdade, assim, que era o que eu prescrevia desde o início, tá? Hoje, o que que acontece? A Anvisa não tem controle, a gente vive num país das pessoas que querem se aproveitar dos outros. Infelizmente, o Brasil é um país assim. É o esperto lutando contra o idiota. E aí, quando eles se encontram, é um horror, porque o esperto sempre vai ter vantagem. E o Brasil tá com isso, assim, de polivitamínicos muito ruins, de suplementos de péssima qualidade, medicações similares, né? Então, também de péssima qualidade. Então, tu vai comprar, às vezes, até um fluconazol, um anti-inflamatório de péssima qualidade, porque é feito numa farmácia de fundo de quintal que ninguém nem sabe. Alexa, stop the alarm. Eu botei uma batata doce. Eu tô fazendo uma batata doce no forno. E aí eu botei pra assar. Mas eu vou desligar ali. Naraline, fala ali, o que que tu acha de polivitamínico no Brasil hoje que dê pra fazer, que dê pra usar? Nossa, então, eu não sei o que que você acha, mas eu gosto bastante do polivitamínico da Pura Vida. Uhum. Eu acho que você já me falou a respeito de O da Vitafora alguma coisa de. é muito bom. O da Vitafor também é muito bom. Gosto também. Da Pura Vida, inclusive, tem um para específico para criança. Ah, que legal, isso eu não sabia. Sensacional, muito bom. Mas assim, eu entendo. Toda vez que a gente fala sobre isso, sobre polivitamínico, da outra vez que a gente falou numa outra live, eu recebi a pergunta assim: ah, mas não é de acesso de todo mundo. Tipo assim, porque, né? Não é de acesso de todo mundo, gente, mas a internet tá aí, né? Hoje em dia a gente compra tudo pela internet. Então, eu acho que é válido. E aí muita gente fala assim, mas o custo, gente, o custo-benefício, vocês não estão entendendo. O que você compra baratinho, não resu... aquele lá que custa R$ 12 o pote, Nem tem, eu acho, Naraline. não tem? R$ 12 o pote de um É a filha, polivitamínico? deixa eu te contar. Ômega 3 de R$ 22. Hã? Sério? Deixa abaixo, sabe? Bom, É mas assim, complicado, ó, é complexo. é Mas é isso complexo. que a gente está falando. Essa questão de falar de longevidade, porque é um assunto, Gabi, que geralmente só pessoas que já estão mais maduras começam a pensar em longevidade, né? Pessoas assim que já passaram por uma fase da vida e que agora estão buscando esse pensamento de viver mais, de mais qualidade de vida. Infelizmente, a gente sabe que isso era para ser construído desde sempre, não é. As pessoas têm uma fase da vida que elas não estão nem aí para longevidade, elas só ficam naquela história assim, se eu acordar amanhã e viver, tá bom, vamos comer, ser feliz, beber, farrear, porque amanhã sabe se Deus se eu acordo vivo. Tem gente que ainda usa essa. Chega uma certa fase da vida que a gente começa a pensar em longevidade, a gente começa a pensar, eu queria qualidade de vida, eu queria. Que é o nosso maior público aqui. Aí quando começa a pensar em longevidade, a própria internet começa a mostrar muita coisa. Que você sabe, né? A gente tem um robô dentro do. A gente tem um sensor, um robô dentro do celular, que só de você estar falando em longevidade aqui agora, gente, a gente está falando para vocês sobre isso. Quando você desligar essa live, vai aparecer um monte de conteúdo para vocês falando de Que longevidade. bom, Só porque vocês estão ouvindo a né? gente falar aqui. Que bom, Bom, né? só que aí o que que acontece?
Tem que saber filtrar, a gente tem que saber filtrar, e como eu falei, vocês têm que querer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, estudar, entender as coisas. Por isso que a gente traz conteúdo aqui. Porque essa história de vocês tô falando pela minha mãe. Todos os vídeos é a água da berinjela, é a água do não sei o quê, é se você botar de molho a batata, é se você. O que é isso, Gabi? Ah, guria, eu não sei, mas eu acho que eles estão limpando alguma coisa. Eu vou sair daqui, eu vou para algum outro lugar. Eu Parece acho que, máquina de. eu É acho que é aquela aquela máquina da grama? de Não é não? soprar folha, sabe? Ah, sei, 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 sei. Eu acho que é Pode isso ser aí. também. Mas eu vou dar uma caminhadinha aqui, porque Ah, tá muito ruim, não, só fiquei não, curiosa. tá bem na minha sala, na verdade. Agora eu vou pro meu quarto aqui. Vamos Mas lá. é como eu estava dizendo, o povo às vezes fica muito nessa, porque, vamos falar a verdade, Gabi é muito profissional falando coisa diferente. Eu falo uma coisa, o Sim, outro fala outra coisa, você fala uma coisa, e as pessoas elas ficam, tem hora que assim, meio confusas, elas não sabem para onde ir, para Ai, sim. você tem que todos os dias tomar vinagre de maçã pela manhã porque é longevidade. Aí o outro fala limão. Aí daqui a pouco o outro fala para fazer um chá de açafrão. Aí daqui a pouco. E aí as pessoas ficam confusas se elas podem misturar isso tudo, se elas podem fazer tudo, se tudo dá certo. Então, assim, a gente sabe que é muita informação, polui às vezes, né, a cabeça da gente. Eu falo que tem hora que a gente tem que fazer um off mesmo aqui da rede social, porque polui. Tem hora que a gente não sabe para onde ir, para onde correr, o que fazer. Então é necessário, gente. Por isso que assim. A Gabi tem um grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, ela tem um grupo de WhatsApp. Porque a nossa ideia é selecionar cada vez mais as pessoas que têm interesse de aprender. Então a gente coloca conteúdo, Gabi é de colocar artigo, as pessoas compartilham conteúdo lá dentro. Por quê? Porque quem quer de fato entender um pouco mais, buscar mais conhecimento, vai começando a entrar nesses grupos e selecionar informação. Porque assim, a gente vem aqui, a gente compartilha, mas nem tudo a gente consegue falar aqui, né? Não dá para trazer isso tudo para vocês em pouco tempo, né, Não, Gabi? eu acho que sim, Narline. Eu acho que as coisas mais importantes, assim, que as pessoas têm que entender é o seguinte: que primeiro, existem muitas coisas que a gente pode fazer em relação à longevidade que não estão relacionadas à suplementação, tá? Então, Perfeito. assim, Ótimo. foi o exemplo que eu dei até para a gente começar a falar sobre isso nessa live, que foi semana passada que eu falei. Eu encontrei uma senhora. E até a Fabiola colocou aqui, ó. Minha pesquisa de doutorado com mulheres pré e pós-menopausa está mostrando deficiência grave de B12 e vitamina D nas mulheres. E olha só, pesquisa de doutorado, quando tu fala em vitamina B12 e vitamina D, são os níveis que a gente considera padrão. Então, níveis até 30, até 50 de vitamina D, níveis até 300, até 500, 600 de vitamina B12. E isso não são níveis adequados dentro da medicina integrativa. Por quê? Porque a gente não verifica os níveis em si. A gente verifica outros fatores que estão correlacionados com a vitamina B12 e com a vitamina D. Então, quando a gente fala disso, isso é muito mais grave do que a Fabiola está falando, do que realmente é o que a gente verifica nesse tipo de paciente. Mas o que eu queria falar? Que eu encontrei uma senhora, e aí vai totalmente ao encontro do que a Fabiola está falando. Eu encontrei uma senhora na academia, e essa senhora tinha 70 anos, 60 e poucos anos. E ela era toda malhada, toda sarada, toda forte. E eu olhei e eu falei, ai, eu posso lhe perguntar uma coisa? Quantos anos a senhora treina? Ela disse assim, eu treino há 40 anos. Aí eu fazia levantamento de peso. Aí eu falei assim, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. E quando a senhora entrou na menopausa, como é que foi? Aí ela disse, os 2 primeiros anos, até eu parar de menstruar, foram muito difíceis. Mas depois eu tirei de letra e eu não perdi massa muscular. E aí ela disse assim: sabe quando é que eu perdi massa muscular, minha filha? E eu falei: não. Ela disse assim: no Covid. Eu tive Covid, não tive Covid grave. Quem teve Covid grave foi meu marido ficou entubado no hospital. E eu não tive Covid grave, mas eu perdi muita massa muscular depois do Covid, porque eu fiquei muito cansada, ela me disse. E aí eu falei assim: e as suas amigas? E ela disse assim: minhas amigas sofreram na menopausa como cão. Tipo, não foi isso que ela falou em inglês, mas ela falou, tipo assim, sofreram muito na menopausa. E o que eu quero dizer com isso pra gente finalizar, pra gente fechar a live, assim, que a gente pode fazer uma outra live sobre longevidade, eu acho que a gente vai fazer porque realmente tem um assunto que não para. Como é importante se preparar para ficar velho? Como é importante fazer coisas simples pra gente ficar velho? Construir uma boa massa muscular,
ter uma regularidade, uma rotina de alimentação, ter uma rotina de consultas médicas, de consultas de avaliação, conseguir fazer no mínimo um básico, que é manter a mente, o corpo em sintonia, em harmonia, ter um momento para você, conseguir ter contato com a natureza, ter férias de vez em quando, conseguir ter um sono bom, de qualidade, então assim se preparar para ir dormir, entender a importância do sono, conseguir ter um bom aporte então emocional, familiar, né? Essas coisas são tão importantes para envelhecer, essas coisas são tão importantes para a gente começar a pensar em ficar velho. E eu acho que é isso, assim, quando a gente vê pessoas na pós, na pré-menopausa com vitamina D baixa, e a gente vê pessoas na pós e na pré-cirurgia bariátrica completamente desnutridos, o que a gente vê? Que as pessoas não estão preocupadas, elas só vão começar a ficar preocupadas quando elas ficam doentes. Elas só vão começar a ficar preocupadas e começar a achar culpados quando elas realmente veem uma doença. Só que quem é que não está doente hoje? Quem Eu ia falar agora. É por isso que nós somos charlatonas. Por que que nós somos charlatonas? Porque nós não esperamos a pessoa ficar prostrada, porque as pessoas já estão doentes. então, Então, quando a gente começa a fazer perguntas numa consulta de rotina e a pessoa não tem qualidade de vida, e a pessoa não dorme bem, a pessoa não vai ao banheiro bem, a pessoa não tem disposição, a pessoa é extremamente irritada, a pessoa é extremamente difícil de convivência. A pessoa, quando a paciente, quando ela já começa a consulta só reclamando, você já sabe que não está tudo bem. Queda de cabelo, a pessoa não consegue ir para academia, a pessoa procrastina. Quando a gente vai perguntando isso tudo, gente, isso tudo está relacionado à deficiência. Isso tudo está relacionado ao hormônio que está. Ah, mas o hormônio cai, cai, a gente sabe, é fisiológico, com o tempo vai cair. Só que a gente está falando disso está acontecendo antes. muito precoce. Vocês não estão entendendo, é muito precoce. Então, assim, a longevidade é tudo, resumir tudo que você falou aí. Se as pessoas não começarem a pensar que longevidade não é só tomar alguma pílula, que são hábitos de vida. Ontem, Gabi, eu falei, comentei com você, eu não falei com a galera aqui ainda, que eu comentei com você que a minha avó tá internada. Pois é, como é que ela tá? Então, tá bem, graças a Deus. É porque ela tava com um nódulo embaixo do braço, como se fosse um furúnculo. Isso, isso apareceu desde o problema do pé, Mas né? é isso? Então, aí nesse furúnculo, ela passou por uma cirurgia para retirada ali da Tá, para secreção, abrir. só que não tirou tudo. Tá, E não aí, nesse drenou. não tirou tudo, essa parte que ficou, ela inflamou Hum. e estava vazando muita secreção. E aí ela teve que ser internada porque realmente estava muito inflamado. Então ela está fazendo uso de antibiótico para fazer uma nova cirurgia e retirar tudo que tem que tirar, que não foi tirado. Mas, Enfim, mas tá esquisito. um tanto quanto. Aí ela tá lá internada, tadinha, bonitinha. Eu fiquei lá um tempão com ela ontem e tem um senhor do lado dela. E aí ele tava me contando que ele tá com um curativo enorme no ombro e outro e os pinos na perna. Ele E assim, caiu. bem, minha filha, quando ele contou a história, exatamente me veio falar essa live, eu falei, gente, como que as pessoas elas têm noção do valor da vida delas em poucos segundos. Tadinho, tá lá com um terço do lado dele. E aí ele me contou, ele falou assim, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o quê? Ele falou assim, isso aqui, tiro de fuzil. Eu falei, o quê? Gabi, ele mora aqui no interior, o filho ia se casar em Belém do Pará. Ele sai daqui para ir pro Rio, encontrar com o restante da família, para entrar no avião e ir para Belém do Pará. No que ele chega no Rio, um dia antes do Não voo, acredito. ele chama dois sobrinhos para poder tomar um sorvete. Do que eles fazem estacionar o carro, para duas caras de moto, desce e fala com ele, me entrega a chave do carro, me entrega tudo. Ele falou, eu juro pra você, eu sempre disse que eu não ia revidar, que eu não ia. Na hora, eu não aceitei entregar a chave do carro, eu revidei. Ele levou um tiro de fuzil no ombro, que jogou ele a uns 3 metros de distância. O cara, ainda não satisfeito, foi lá e deu outro tiro na perna dele, de fuzil. O ombro dele destruiu todo e a perna dele ficou pendurada. O pé dele caiu, ficou pendurado só com filete de osso.
Mas aonde eu quero chegar com essa história? Ele falou assim, minha filha, você sabe por que que eu tô aqui? Tanto lá no Rio quanto aqui, quando eu cheguei aqui. Todos os médicos me falaram a mesma coisa. Você só tá vivo porque você era atleta. Ele jogava futebol, foi atleta. Agora ele já é um senhor, mas ele foi atleta profissional e continuava jogando bola, muito ativo, cuidando de si. Sabe? Ele falou assim: minha filha, sabe o que que me salvou? A minha qualidade de vida, a minha massa muscular. Todos os médicos falaram: meu, o que te salvou, porque o tanto de tempo que ele ficou internado. Ele falou: o que te salvou foi você ter mantido uma vida saudável até aqui. Porque senão você não estava aqui agora, você não tinha conseguido. Ele perdeu muito sangue, enfim. E aí ele falou: minha filha, por segundos assim, eu pensei: que vale a mim? Que vale a vida da gente aqui? E eu comecei a dar valor para umas coisas tão simples que antes eu não dava. Ele falou: agora eu não vou poder jogar futebol mais. É a coisa que eu mais amo na minha vida. E agora eu comecei a entender aí ele falou essa palavra, ele falou que longevidade, viver mais, é o quê? O que que eu tenho que buscar aqui nessa vida? Aí ele falou comigo assim: agora eu fico pensando, sabe o que? Eu tenho que ficar mais perto da minha família. Porque eu tinha qualidade de vida, tinha saudável, tinha, mas agora eu quero estar mais perto da minha família. Eu falei: gente, é uns trem assim que vem para poder fazer a gente refletir, sabe? Aí eu falei com ele: e o casamento do filho? Porque ele aconteceu esse dia 19 pro filho casar dia 22. Ele falou: minha filha, todo mundo não queria entrar no avião para ir. Eu falei: gente, vocês têm que ir. Vocês têm que ir, me deixa aqui. Ele ficou lá. Ele falou assim: minha filha, você pensa que eu passei com 2 tiros de fuzil e preto e negro dentro do hospital no Rio de Janeiro. Ele estava achando que eu era bandido. Eu vivi o inferno. Eu imagino. Agora, assim, Eu fiquei pensando tudo isso. Agora tu falando assim, sabe? Eu fui não, pensando tudo isso. Eu falei, Senhor Jesus, o que vale a vida das que pessoas? vale, Gabi. As pessoas não assaltam mais de revólver. As pessoas não assaltam mais de pistola. As pessoas não assaltam mais. Tu imagina, Você imagina. que vale a vida de alguém? Nada. Para Nada, essas pessoas não vale nada. nada. E isso me fez ficar refletindo. Eu falei: exatamente o que você falou aí antes. A longevidade não tem a ver só com comida e suplementar. Tem a ver com ser feliz, sabe? Estar rodeado das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Ter mais momentos realmente felizes, assim, que a gente possa compartilhar a felicidade, momentos de paz. As pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão em busca de muito estímulo, as pessoas querem esse mundo aqui da internet. Se a gente não souber viver ele, se a gente não souber, a gente surta. A gente surta, Gabi. É uma busca incessante por chegar em um lugar que ninguém sabe onde é esse lugar. É, eu falo isso. Tem uma música do YouTube que fala exatamente isso, né? Que I'm still haven't found what I'm looking for. É o que eu continuo procurando, eu continuo não sabendo o que eu tô procurando, né? Quando a gente não sabe o que tá procurando, a gente nem sabe se vai achar o que acha se é bom ou se não é. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar, parar, refletir. Tem um médico aqui que fala muito sobre isso, né? Ele teve uma fratura. Vou falar num podcast logo, logo. Vocês vão ver, eu vou participar de um podcast e eu vou falar sobre isso, sobre a história do Joe Dispenza. O Dispenza é um médico aqui dos Estados Unidos. Se você quiser, coloque no Google, no YouTube, Joe Dispenza e veja os vídeos dele. Ele conseguiu, ele teve uma fratura, ele caiu no triatlo, ele teve uma fratura em 6 vértebras da coluna e ele conseguiu, com o poder da mente, regenerar as vértebras da coluna. Então, assim, como é importante a gente ter o nosso momento, como é importante a gente acreditar nas coisas, mudar o mindset. Ele fala toda hora isso, né? Mudar a mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar E doente. tem uma coisa que você falou aí, que às vezes a música, né? A música. Gabi, tem uma outra coisa que as pessoas têm que começar a ficar atentos: o ambiente. O
ambiente em que você está, ele te move. Ou Então, ele te se destrói. você. Exatamente o que eu ia falar agora. Se você está num ambiente de pessoas que só reclamam, de pessoas que só veem a vida de forma negativa, você vai ficar assim. Daqui a pouco, mesmo que você não seja igual as pessoas, daqui a pouco você vai estar cabisbaixo, daqui a pouco você está com aquela sensação de tristeza. É igual quando a gente vê um vídeo triste aqui no Instagram. Daqui a pouco você está triste também. Você vê o ambiente nos move ou nos destrói. Então a gente tem que começar a poder da mente tá aí também. Às vezes a gente se deixa levar pelo momento, pelo ambiente, pelas pessoas que a gente está convivendo. Eu falo muito isso com a minha filha, porque ela está numa fasezinha de 10 anos que cria amizades, cria. E às vezes eu vejo que a gente sabe que a gente já passou por essa fase. Tem pessoas que nos sugam, elas tiram a nossa energia, elas sugam a gente. Elas são pessoas às vezes negativas, são pessoas e que elas ainda não se encontraram, e de repente você é essa pessoa que está aqui nos assistindo, de repente você é essa pessoa negativa, que aonde você tá, você não vê nada de bom e acaba passando isso para outras pessoas. A gente passa essa energia para as outras pessoas, gente. Tudo que a gente fala, os nossos atos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas pegam essa energia. Então o ambiente nos move muito, a gente tem que pensar um pouco nisso também, se a gente quer pensar em longevidade. Se o ambiente que você está hoje, ele não é um ambiente que te leva a isso, o que que você pode fazer para não estar nesse ambiente ou Sai, para mudar o ambiente, sai, eu falo sabe? isso, né? Porque as pessoas ficam nessa coisa, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar a família, eu tenho que honrar amigos. Gata, assim, ó, não. Uma coisa é você respeitar, outra coisa é você ficar perto. São coisas completamente diferentes. Você não precisa ficar perto e não deve ficar perto e deve se afastar de pessoas que lhe fazem mal. Ponto. Ah, mas é É a pelo minha questão de mãe. família. Mas se essa pessoa não, ela não vai mudar, ela é essa pessoa. Se você está te fazendo mal, você não pode ficar todos os dias ali tendo essa convivência. Você não vai deixar de amar. Eu falo isso. Exato. Eu falo, minha filha, você não vai deixar de gostar da amiguinha. Mas se essa amiguinha não tá te fazendo bem, você não pode ter esse convívio diário com ela ali, porque ela não tá te fazendo bem. Mas isso é Você para pode tudo, Naraline, é para para tudo. É para um tudo, para irmão, é tudo, para um tio, para é para uma tudo. mãe, é para um pai. Tem pessoas que não querem fazer mal, mas elas só dão o que elas têm. E muitas vezes elas não têm para dar. E aí elas só te colocam para baixo, elas só te falam coisas ruins, elas só te depreciam, elas só te menosprezam. E isso mina o teu dia, mina a tua vida. Muitas vezes as pessoas são doentes porque têm relações tóxicas e não percebem a toxicidade disso. Por quê? Porque tem uma religião por trás que diz honre pai e mãe, fique ao lado. Mas não é que você vai abandonar as E é pessoas. um negócio Você só. engraçado, né, Gabi? A minha filha chegou outro dia em casa e falou assim: mãe, triste. Sabe aquela. E ela, assim, ela custa falar, cabisbaixa, entristecida. Eu perguntei pra ela: tá acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não, mãe. Aí passou um tempo, ela virou pra mim e falou assim: ô, mãe, você acha que eu tenho dente de coelho? Ai, tá... Eu falei: dente de coelho? Não, menina, olha a situação, que eu me vi, né? Porque eu vivi isso. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu fiz terapia, eu fiz uma regressão na terapia. E eu me lembrei exatamente, me lembrei, né? Do momento dos bullings que eu vivia dentro de sala de aula por conta do meu nariz. E eu vivi anos no trauma disso. E que louco, Gabi, eu vivi anos insegura, com traumas horríveis por conta dessa minha fase lá atrás. Então, assim, hoje eu sei o quanto que isso afeta. Eu falei pra minha filha, mas por que que você tá me perguntando isso? Não, mãe, porque tem uma amiguinha, mas ela não falou por mal. Ela já falou isso comigo antes. Ela não falou por mal, mas eu tenho certeza. Ela virou pra mim e falou assim: Luísa, você tem dente de coelho. Seu dente é aberto, grandão, você tem dente de coelho. Aí, mãe, você acha que eu tenho dente de coelho? Eu falei: minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa amiga não te fez bem, não. Não, mãe, eu acho que ela não fez por mal. Eu falei assim: olha só, você pediu opinião pra ela? Não. Se você não pediu opinião, ela não tinha direito de vir falar que você tinha dente de coelho. Então, entenda uma coisa. Quando uma coisa, se você virasse pra ela e faz assim: você acha meus dentes bonitos? Você acha que meu dente. Ela poderia até dar a opinião dela. Mas como ela chegou pra você e te falou isso, ela quis sim te trazer uma espécie de dor. Porque ela te comparou com um animal, com um dente que você acha bonito, dente com ele? Não. Eu falei: então, você não tá sentindo isso agora?
Não foi legal. E eu tô te ensinando isso, falei com ela, porque eu não quero que você faça isso também. Não dê opinião se não te pediram a sua opinião. O dia que a sua amiga vai pra você assim, eu tô bonita, e é engraçado como isso trouxe dor pra ela. Ela ficou assim, o resto do dia, olhando, eu vi ela olhando no espelho. Aí eu falei, minha filha, Tadinha. se... Ah, mas ela fala um monte de coisa com as pessoas. Eu falei, essa menina não vai te fazer bem. Não É, fica perto porque dela. não é só com a tua filha. Não é só com ela. Eu ia dizer isso. Quem faz esse tipo de comentário não é só para uma Não pessoa. Tipo é. assim, ela não quer fazer mal para tua filha. E por isso que eu acho que a tua filha não falou por mal. Falou assim, ah, ela não fez por mal. O que ela vê Porque ela esse fazendo. tipo de pessoa deprecia, ela precisa dessa afirmação de algumas coisas. Então, assim, como é bom quando a gente chega e diz assim, como tu tá bonita. Pô, que legal, adorei esse teu cabelo. Pô, olha só como tu tá bem hoje. Tu não te sente bem, parece que teu dia ilumina, parece que a tua vida deu aquele brilho. E a mesma coisa o negativo. É dizer, porra, Naraline, pra que tu botou esse brinco hoje? Sabe aquela, tipo, nem sei Que o que eu aí tô você falando, fica mas assim, assim, hã? Né? Te joga pra baixu. Meu Deus, é horrível. é Não, o Luiz Eloy, terrível. deixa eu te contar, o Luiz Eloy semana passada acabou com a minha vida. Não sei, eu até mostrei aqui, não sei o que que foi que aconteceu, que a minha barriga estufou. E Aí ele ele virou pra mim falou e o falou quê? assim: ah, escuta, mamãe, você tá até forte, mas a sua barriga tá grande? Gente, aquilo, Gabi, sem brincadeira. Eu virei pro meu marido e falei assim: você escutou o que o Luiz Eloy falou? Ele falou assim: criança não mente. Eu falei: o quê? Acabou de acabar comigo, mas eu falei assim: meu filho. Desculpa eu tá rindo. Não! E o pior, assim, que eu acho que é lógico que ele não tava mentindo, a barriga tava estufada. Ele falou assim, mamãe, mas foi tão natural. Mamãe, você tá até forte, mas você tá com a barrigona. Falei, gente, pai eterno divino, acabou comigo. E acabou mesmo, eu fiquei assim, deprê o resto do dia. Falei, poxa vida, eu fui botar até uma camisa grande, botei uma camisa Ai, grande. Quantas coitada. pessoas, Gabi, vivem assim todos os É, dias? não, Porque não, elas e já o pior acordam. disso, o pior de tudo não é isso, Naraline. O pior de tudo é que assim, ó, o teu foi pontual, entendeu? Tem gente que recebe todos É, os dias não, isso, você sabe? imagine você se olhar no espelho todo dia, não gostando do que você tá vendo, recebendo tipo de críticas todo dia. E eu vejo muito isso, Gabi, mães fazendo com filhas. É, Muito. As mães falam assim: você tem que se cuidar, você tá gorda, você tem que fazer dieta, para de comer. Olha, os adolescentes, as meninas, principalmente as meninas, tem muita menina escutando isso todo dia. Ela se olha no espelho, ela não se gosta. E aí, aí chega na escola, é aquela menina que vai ser retraída, ela não socializa. Eu tô falando isso no contexto geral, né? Isso acontece com meninos também. Gente, é triste, porque isso mexe muito com a gente, mexe, mexe com o mexe. nosso psicológico. Aqui, a outra falou aqui, ó. Falaram pra minha filha, nossa, como você tá linda, você está magrinha. Querendo ou não, gente, isso mexe com a pessoa, porque na cabeça, a minha filha já escutou isso também, mãe. A menina falou que eu tô. Que eu tava. Eu não quero botar minha blusa por dentro, não, porque a menina falou que parece que eu tava amarradinha. Que assim, que são coisas que a gente, lógico, eles vão ter que passar, nossos filhos vão ter que passar por isso mesmo, eles vão ter que aprender a lidar com essas emoções, que eles vão receber críticas mesmo estando tudo É, certo, vão receber é críticas. isso, é isso que eu ia te falar, Naraline. Assim, ó, a gente precisa aprender a lidar com as Mas eu falei com críticas, ela, já falei com a minha filha, você tem que aprender a porque lidar eu com vou isso. te falar, tem muito mais gente invejosa e tu pode estar perfeita. Tu acha Uhum. que, por exemplo, aquela mulher que tu adora que dança, como é que é o nome daquela moça? A, Qual mulher que eu adoro, que a dança? Virgínia. E Ah, tá. Ah, eu vejo essa história eu dela sei, tu todos já me os dias. falou várias vezes. Tu acha que a Virgínia não recebe ataque dizendo Nossa, minha tu filha, é é muita horrorosa, tu coisa. é feia, tu tá horrorosa, tu é uma vagabunda? Tu acha que não recebe esse tipo de Todo coisa? santo dia Deve ela fala receber. isso. E tu acha que ela é feia, horrorosa, dança mal, enfim? Eu não acho, eu acho que ela tá muito, muito bem. Ela pode dançar coisas que eu não concordo, ela pode ser casada com fazer uma publicidade de coisas que eu não concordo, mas não é por isso que eu vou dizer que a mulher tá feia. Tu me desculpa, mas ela não tá. Ela tá muito bem. Então, assim, é isso que eu falo. As pessoas, elas vão te atacar também na inveja delas, né? Elas vão te dizer na inveja delas. E tá tudo certo, porque cada um dá o que tem.
as pessoas Perfeito. Ah, eu não adoro podem dar isso mais. daí. Cada um dá o que tem, é Cada isso um dá o aí. que tem. A gente tem que começar a se acostumar com isso. Tem que ser egoísta muitas vezes. Eu falo isso, as pessoas não querem ser egoístas porque tem a questão da igreja. A gente não pode ser egoísta. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Gata, Deus falou que a gente precisa amar a gente. E se a gente tá mal, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Então você Perfeito. precisa estar bem. Impossível. É Impossível. impossível. Você precisa estar É o bem que eu com falo você que essa mesma. mulherada mal amada, eu falo, gente, vocês têm que amar vocês, cara. Eu falo, tem um monte de paciente que é tudo botando culpa no marido, botando culpa. Gente, pelo amor de Deus, esquece quem tá dentro dessa merda, dessa casa. Vai olhar pra você primeiro, Exato. depois você vai ver os outros. Ah, mas é, mas, gente, mas presta atenção, se você não amar você, se você não cuidar de você, você não tem capacidade de amar ninguém, cuidar de ninguém. E outra coisa que vocês têm que entender, nós somos reflexo. Então, se você é uma pessoa mal amada, que vive só a sua filha, seu filho, tá vendo isso. Ele vai seguir esse reflexo aí na vida. Então a gente tem que refletir isso, gente. Reflete luz, reflete coisa boa, porque as pessoas ao seu redor, elas vão captar essa mensagem. Quem não quiser se adequar, tchau. Ó, se vive lá no seu mundo lá. Mas quem realmente. Eu falo que eu sou uma pessoa, assim, um tanto quanto estranha. Porque eu sou relapsa, entendeu? Relapsa desse. Eu já falei isso pra você, né? Do toque, do muito. De detalhes, sabe? De detalhes. Ai, é uma data muito importante, não. E tem que não sei o que lá. Ai, tem que dar esse carinho aqui nessa hora, que é importante. Eu sou relapsa pra isso. Mas eu me cuido da minha mente todo dia pra que eu trabalhe isso. Por quê? Porque eu sei que às vezes é importante pros meus filhos. O meu filho adora abraçar. A minha filha adora carinho. Então, a gente tem que ir cuidando desses detalhes, e não é simples, para que a gente tenha harmonia dentro de casa. Mas se eu não me amar, se eu não falar assim, gente, mas aqui, Aline, você se ama, você gosta de você, tá tudo. Não é possível. E todas as fases da minha vida que eu estive mal, eu fiz todo mundo que estava ao meu redor ficar mal Mal. comigo. Gente, isso é muito ruim. Às vezes vocês não estão tendo ideia que isso está acontecendo. Tá tão normal na sua vida que você não percebe que tá todo mundo contaminado com você. Ai, sou extremamente ansiosa. Olha, eu tô recebendo essa mensagem porque agora lá no grupo, né, fazendo um monte de enquete. Eu nunca vi o povo falar tanto que é Mas ansioso. todo mundo Gente, vocês não sabem o que é é, ansiedade, não. Rani. Deixa eu falar com vocês, vocês não sabem o que é ansiedade. Não, mas De assim, ó. verdade. Mas todo mundo é, sabe por quê? Porque tá todo mundo inflamado. Mas a ansiedade mesmo, tratada com medicação, poucas pessoas são ansiosas de verdade. Essas pessoas, a ansiedade delas, Gabi, que elas relatam ser, eu já fiz essa pesquisa, é chegar no meio da tarde e querer comer. É chegar no meio da tarde, é isso que eles pensam que é ansiedade. É chegar no meio da tarde e ficar com a cabeça acelerada, querendo tomar café, querendo comer. Gente, isso não é ansiedade, não, gente. Isso é deficiência, isso é comida errada, isso é estilo de vida ruim. Vocês estão confundindo a ansiedade. Aí vocês querem tomar remédio para dormir. Ah, eu sou muito ansiosa, eu tenho que tomar um remédio de manhã, eu tenho que tomar outro para dormir. Você já tentou melhorar a sua vida para ver se você é ansiosa mesmo? Porque não é. A maioria não é. Não é. É você que tá com uma vida ruim. Você tá com uma vida ruim. Você não tem organização, você não tem planejamento. A pessoa que não tem planejamento, não tem organização, ela vai ser ansiosa automaticamente, porque ela não sabe nada da vida dela. Ela tá aqui agora, não sabe o que ela vai cozinhar, não sabe o que ela vai vestir, ela não sabe para onde ela vai, não sabe o que ela tem que fazer. Lógico que você vai ser ansiosa, você não tem organização para nada, não tem planejamento de nada. Gente, vocês têm que começar a botar a cabeça no lugar. Eu vivo falando isso porque isso fica até chato. Pega o final de semana, hoje é sábado. O que você tem para fazer essa semana? O que você tem de compromisso para fazer? Anota. Aqui, ó, tava anotando aqui agora enquanto eu tava falando com vocês. Anota, o que você tem para fazer? Ah, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir na costureira, vou ter que ir Faz a não sei aonde. lista. Anota. Aí você vai anotar depois as prioridades. Então, isso aqui eu preciso resolver essa semana mesmo. Não tem jeito, isso aqui. Mas o meu tempo é esse. Gente, organiza a vida de vocês. Sem organização, sem planejamento, nada dá certo. Não é só com a alimentação que eu tô falando, não. Nada. E aí, quando vocês começam a colocar isso, planejar isso, não, eu vou dormir todos os dias, no máximo até as 11. Eu vou acordar a tal hora. Quando você começa a colocar isso, você planeja e dita isso pro seu cérebro, tudo dá certo. Quando vocês fizerem isso 15 dias, depois vocês vão me contar se vocês são ansiosos. Não são. Não são. A maioria de vocês não são. Vocês não sabem nem o que é ansiedade. Não sabe. Sabe, Foco. eu tô falando. É mentira? Verdade. Não, tá certo.
Certíssimo, certíssimo. Naraline, eu acho que é isso. A gente vai fazer uma outra Quintas com Saúde. A gente tem que fazer uma quinta realmente. Enfim, Hoje, o não povo sei. hoje conversou com a gente horrores aqui. Foi ótimo, foi maravilhoso. Não sei quando a gente vai fazer a live. Pois é, agora eu fiquei pensando. Então, assim, ui, a Naraline caiu. Não sei o que aconteceu. Bom, a Naraline caiu, voltou. O Voltou, que voltou. aconteceu? Te machucou? Hã? Tu caiu, te machucou? Não, machuquei não, tô ótima. Aqui, você olhou aí no calendário a nossa data ou não? Não, é que assim, amor, Sua vida tá. Ó, gente, a vida dela não tá fácil, não, tá? A agenda dela tá dificílima agora. terça-feira eu estou no Brasil. Sério? Você vai ficar aqui alguns Vou dias? ficar 2 semanas. Ah, que ótimo, férias das crianças também, né? Sim, graças a Deus eu consegui um voo no final de julho, que eram quando elas estão de férias e tal, Ah, que mas legal. pois então. Então, segunda-feira eu tô indo pro Brasil, terça-feira eu já estou, vou ter que chegar em Florianópolis, né? Porque não tem voo para Porto Alegre. Porto Alegre continua com o aeroporto fechado, sem previsão nenhuma de abertura do. Então eu demorei muito para conseguir o voo, porque tudo para Florianópolis está um horror, né? Então tudo está sendo deslocado para Florianópolis, Canoas e Caxias, as passagens são um absurdo, não tem como. Então, na segunda-feira eu tô saindo aqui de Austin e terça-feira eu chego em Florianópolis. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer a live nas próximas 2 semanas, quando eu vou estar no Ah, Brasil. eu Eu ia te vou tentar ficar, falar isso agora. Espera é, pra você também eu vou curtir, né? tentar Então, ficar esses só anos. com os meus Isso filhos, aí. né? Porque faz 6 meses que eu não vou ao Brasil. Eu não esperava ficar tanto tempo longe, mas, enfim, vamos ver. Mas a gente vai conversando. Eu acredito que em 2 ou 3 semanas, então, a gente faz os próximos Quintas com Saúde. A gente vai falar sobre longevidade. E se a gente tiver um tempo, a gente faz uma live em solo brasileiro. Brasileiro. Mas sabe quando tu conta essa história do vizinho lá da tua avó, de quarto? Como me deixa triste, sabe? Cara, que se transformou, sabe? Ai, eu fico chocada, Narelinha. Me dá E é vontade muito só de triste. chorar. É muito triste. E tadinho, ele falava isso, assim, com o tercinho do lado dele, né? Ele falou comigo assim: minha filha, eu acredito muito em Que Deus nos Deus. abençoe, né? Ah, a Ele gente tem que falou assim: rezar muito. ele falou assim: olha, eu tenho familiares lá, mas eu não sei nem quando eu quero voltar lá. Muito triste, né? É muito triste, é muito triste. E além de ser triste, assim, eu vou te falar um negócio, eu não vejo solução. Eu não vejo se vai melhorar, sabe? Eu não vejo que isso vai acabar. Eu só vejo que parece que só piora. É exatamente isso aí. Não tem limite mais. Não tem mais limite. Eu tenho muita tristeza, porque, enfim. Mas isso é assunto para outra live. A gente não pode ficar triste, a gente tem que ficar É, feliz. não, Hoje é vamos dar. sábado. Ó, gente, energia, ó, planejamento. Vocês terminam essa live aqui e vão planejar a semana de vocês, pelo amor de Deus. Então Se vamos você não lá. foi pro mercado ainda, Portifruti, vai resolver É, sua eu vou vida. agora, eu vou ir numa feirinha que vai ter aqui, que eu E a adoro. batata doce ficou Eu pronta? desliguei o forno, agora eu vou dar uma olhada na minha batata doce. Vou postar uma foto, vou te marcar Por lá na minha batata doce. favor, por Não, favor. vou te marcar lá na minha batata doce e aí eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu faço só enrolo no papel alumínio, coloco no forno, deixo 1 hora mais ou menos, ela fica bem molinha. E aí é o meu Você já fez ela carboidrato. no micro-ondas com papa toalha? Pois é, eu já li dessa do micro-ondas, mas posso falar uma coisa? Eu sou Pode. meio contra micro-ondas. Sério? Eu Eu uso não uso micro assim micro-ondas. só em último caso, Mas você pode sabe? fazer na air fryer, Eu não, também não gosta, não? não tenho air fryer. Eu só Mas você também é contra os trem tudo. Você não, não quer sou forno. contra, não, não. É porque assim, air fryer é um negócio que ou tu compra uma muito, muito, muito boa, É. ou tu não tem. É porque eu tinha uma que não precisava nem ter, porque. Pois é, eu vou te falar.
assim, ó, eu tenho coisas que eu já tenho bem determinado na minha cabeça, tá? Então, assim, ou air fryer, tu compra uma que vai custar 500, 600 dólares aqui, que é uma muito boa, e eu não tenho esse dinheiro pra gastar 600 dólares numa air fryer. 600 dólares são 4 mil reais, pessoal. Eu não vou converter, tá? Mas, assim, 600 dólares é muito dinheiro, tá? Nossa, é uma Tem air fryers fortuna. maravilhosas, e tem gente que ganha muita grana, mas não é o meu caso aqui, então eu não tenho como comprar. Então, se é para comprar uma air fryer, ou tu compra uma air fryer topster das galáxias, ou tu não usa. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, eu não gosto de usar micro. Eu uso micro só em último caso, tá? Porque realmente micro-ondas não é uma coisa que tem que se ter em casa. Eu não tenho como não ter micro-ondas. Ah, enfim, porque o micro-ondas já vem no apartamento, então eu não tenho como não ter. E às vezes eu aqueço alguma coisa, tipo assim, eu aqueço e saio correndo. Eu boto pra aquecer e pico o cabelo, sabe? Eu não fico na volta do micro-ondas, tá? Esse é o primeiro ponto. E terceiro ponto, eu gosto de forno. Eu acho o forno um troço super bem prático. Assim, aqui nos Estados Unidos os fornos são Mas ótimos. aí é forno, não é forno elétrico, não, forno a Não é gás. forno, não é forno elétrico, na verdade, porque aqui não tem gás, né? Aqui é muito difícil nos Estados Unidos não ter É tudo gás. elétrico, Tudo né? elétrico aqui. Então, assim, a gente aqui é tudo eletricidade. Os Estados Unidos é um país da eletricidade. Tanto que agora passou o furacão aqui do lado. E o que mata as pessoas é que não tem eletricidade, entendeu? E Aí eletricidade é para tudo. para tudo. A pessoa tem que sair de casa porque, tipo, ela não tem nada, 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 absolutamente nada. Não tem, não Não existe. funciona nada, não Não tem nada. funciona nada. Não funciona nada dentro de casa. Tu não tem nada. Nada. Então as pessoas vieram aqui para Austin, vieram para coisas perto aqui porque passou bem aqui do lado o furacão, esse o Barry, né? Ó, que foi esse furacão passou aqui do lado, passou em Houston. Então as pessoas vieram muito para cá, para essas cidades aqui da volta. Mas não funciona nada, tipo, tudo aqui é elétrico. Desde os carros, qualquer coisa é elétrico. E não tem essa coisa de painel solar. Aqui é muito difícil ter painel solar, sabe? Que é uma coisa que no Brasil eu acho super legal. Só que no Brasil, tu tem a energia do painel solar e tu tem que mandar essa energia para uma distribuidora e essa distribuidora te manda a, a, a energia para ti. Aqui não, aqui eles produzem energia, e eles têm umas baterias enormes nas garagens, onde eles acumulam essa energia e essa energia é jogada de novo para tua casa. Então, o que que acontece? Se tu tá num furacão, tá passando furacão, não em cima da tua casa, óbvio, né? Se tá passando furacão aqui do lado, e tu tem um painel solar, tu tem essas baterias em casa e continua tendo energia. Só que isso é para gente muito rica, não é para qualquer ser humano, né? Não é que aqui as pessoas sejam pobres, mas aqui ou tu é muito rico, milionário, ou tu é normal. Não existe o pobre, né? Entendi. Então, é isso, assim, mas tudo é energia. Mas eu digo isso, assim, cada um faz o que acha melhor. Acho que as pessoas têm que ler as coisas para elas terem opiniões sobre as coisas. Eu não estou dizendo que não se usa air fryer, não estou dizendo que não se usa micro-ondas, eu estou dizendo que eu faço para mim na, na minha concepção, nos meus entendimentos, nas minhas coisas. Mas eu gosto de uma batata doce no forno. Aí eu quero ver a sua batata Vou doce. mostrar. Aí Eu você, não boto aí nada. você bota com casca e tudo, né? Eu abro ela metade, ao meio, e não boto nada. Não boto sal, não boto nada, porque às vezes eu quero comer ela doce, às vezes eu quero comer ela Uhum. salgada. Então, às vezes eu amasso ela e boto um mel, às vezes eu amasso ela e Você boto um deixa ela sal. como base e depois você mistura com o jeito que você Às quiser. vezes eu faço um purê e aí eu como com guisado, com uma carne moída. Então, depende, posso fazer um escondidinho. Batata doce é super versátil, né? É, você não gosta dela na pressão? Eu não tenho panela de pressão. Ah, presta atenção. Araline, eu me Aí, mudei. panela de pressão também é aquela só aquelas chiques, não tem panela de pressão normal, não? Então, não tem que nem no Brasil, aquela com válvula, Então, tem aquela que faz. não, né? Não, Essa aquilo não não. existe. Elas são panelas de Aí é pressão. É aquela aquela que. elétrica. Isso, que gira assim, que faz a pressão, mas não fica aquele. Que Uhum. nem no Brasil com aquela válvula que explode, não sei o que, não. Eles têm uns sistemas mais Ok. modernos. E aqui tem um negócio que se chama slow cooker, que é uma das coisas que eu acho mais brilhante, né? Que são aquelas panelas que tu pode deixar, tipo, 2 dias ela ligada fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, quer fazer uma carne de panela e tu quer deixar ela desmanchada, ou tu quer fazer um caldo de osso, tu quer deixar ele desmanchado. Tu pode deixar ela ligada na tomada durante 2 dias
E aquilo ali fica cozinhando, se chama slow cooker, né? Que é cozinhar lento. E tu consegue fazer coisas durante dias e dias, ela ligada ali, não acontece nada, ela não pega fogo, não acontece nada. E tu faz uma comida Que diferente ali, legal! que também custa caro. Tudo Também aí custa bem caro caro, uma né? panela dessas, exato. As coisas muito boas aqui nos Estados Unidos não é que elas sejam caras, é que tu tem que pegar, assim, uma air fryer $500. $500 são R$ 500, porque são 500 moedas. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que $500 é R$ 3.000. Não é R$ 3.000, só se tu converter. Mas $500 são R$ 500. E uma air fryer boa é R$ 500, R$ 600 no Brasil. Então esse é o problema. A diferença é que aqui $600 é muita grana. No Brasil também. É, dinheiro, amada. É dinheiro, não é pouco dinheiro. Agora não é muito porque tá muito ruim no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, $500 é muito dinheiro. É isso. Então vamos para o forno, que eu quero ver É, essa eu batata. vou lá, tá bom? Um beijo, um bom final de semana, Beijo. aproveitem Aqui, e boa viagem. Aproveita bastante aqui, tá? assim seja. Que rezem por mim, só o que eu peço. Por favor, rezem por mim que eu tô precisando de muita oração. Rezaremos. Oremos. Ó, vamos ver se vai Beijo. aparecer o coração. Não vai aparecer o coração. Ah lá, o meu Um be- apareceu. Ah, porque tu tá mais amada hoje. Um beijo, fica bem, Aline. Obrigado, um beijo. Beijo. Tchau, tchau.